Já comecei. Não peguei os exercícios de teatro. Ai, vamos lá, gente. Que alegria, que alegria. Estamos aqui em mais uma temporada do meu podcast que mudou de nome, mas não mudou a minha cara, né? Mas que virão convidadas incríveis, né? E para começar, eu quero começar esse programa, né, com esse novo formato, que na verdade é um novo nome, né, que é o Pulso Logo Falo, né, super inspirada em Freud, Lacan, psicanalistas admiráveis, que em algum momento eu vou explicar toda essa história, de onde veio essa ideia, mas hoje a gente está aqui para inaugurar esse quadro, inaugurar essa nova temporada com a minha super amiga Cláudia Guardabassi, né, uma mulher incrível que eu conheci na Alemanha já há muitos anos, que eu sempre esqueço, depois ela me lembra, se é 2009, 2010, eu falo que chega uma hora que a gente nem sabe mais, eu sei que faz muito tempo, que parece que faz 50 anos que a gente se conhece, de tanta coisa que a gente já vivenciou juntas, e de tão mágico que é acompanhar, né, o caminho uma da outra, né, com tanta profundidade e com tanta coragem, né, que eu vejo que ela tem no percurso dela, né, e do tanto que ela me ajuda a compreender o poder de respirar, né, porque se tem uma coisa que ela sempre trouxe para mim, para as nossas super amigas, que vai um grande beijo aqui, não fiquem com ciúmes, Quarteto Fantástico, né? A Larissa e a Mônica, né? Ela sempre trouxe para a gente muitos ensinamentos relacionados a essa arte de respirar, né? Que é algo que vem da história dela, que ela vai trazer para a gente, né? Recordista em apneia, né? Que a gente foi descobrir há pouco tempo, porque essa mulher não falava, né? De todo esse histórico maravilhoso que ela tem, né? Que fala muito sobre essa propriedade de respirar, e os conhecimentos que ela foi desenvolvendo ao longo do tempo, que foi relacionado à meditação, o Watsu, Shiatsu, enfim, uma mulher que conseguiu e está conseguindo construir um campo integrado, né? Onde a respiração, pelo menos ao meu ver, é a base, assim como ela é a base de tudo, da nossa existência, né? Para começar, só isso, né? Respiro, logo existo também. Então, agora eu vou pedir para ela falar um pouco sobre toda essa jornada, tudo isso que eu introduzi bem brevemente aqui para vocês, e vamos bater um papo, né, sobre respiração, Watsu, Shiatsu, meditação e tudo mais que vier. E quem tiver dúvidas, né, após ouvir, ou quiser comentar, quiser interagir, vai estar o contato da Cláudia, né, e vocês podem também comentar no canal do YouTube, onde o vídeo vai estar postado, tá? Ou no podcast, ou no Instagram, enfim, que não faltam canais de comunicação para a gente continuar esse bate-papo e, quem sabe, trazer a Clau mais vezes aqui para a gente aprofundar. Certo? Bem-vinda, amiga linda. Vamos lá. Olá, pessoal. Mayra, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada em estrear esse programa com você, trazendo, claro, um pouco da minha trajetória. Eu sou a Cláudia, como você já me apresentou, acima de tudo sou uma mulher, sou canceriana, meu elemento é água. E, eu diria que parece que eu primeiro aprendi a nadar do que a andar mesmo, né? Venho de uma família de mergulhadores, meu pai é pioneiro nessa atividade, e eu me lembro, assim, de pequenininha, que com 4 anos de idade eu recebi meu primeiro equipamento de mergulho. Isso daí foi muito legal e interessante, porque na época não existia um equipamento para as crianças, sabe? E esse equipamento veio de longe, e eu lembro que eu ganhei também uma roupinha de neoprene e tal, e a minha vontade era enorme de permanecer embaixo da água. Eu gostava mesmo era de ficar embaixo da água. Nadar, eu sempre nadei, a gente praticava as atividades aquáticas, mas eu gostava mesmo era de ficar no fundo do mar, no fundo da água, da piscina. E eu me lembro claramente que eu perguntava diversas vezes para o meu pai, como é que eu posso aprender a respiração? O que eu faço? Então ele me ensinava, assim como qualquer outra criança faz, né? Tem interesse total em, eu vou prender o ar e vou ficar quantos minutos sem respirar? E a gente contava aqueles segundos como se fosse uma eternidade. Bom, a partir dos anos eu fui me aperfeiçoando na atividade do mergulho, e quando foi em meados lá de 1990, eu diria 97, eu participei de um curso de mergulho em apneia. Para quem não sabe, a apneia
Peraí, na verdade, um mergulho 1997 livre. você estava com quantos anos? Eu tinha 20 anos. 1997 eu tinha 21 anos, quase 21 anos completos. E aí o que aconteceu? Esteve no Brasil um recordista mundial de mergulho em apneia. O mergulho em apneia é uma atividade profissional que veio, na verdade, como base do mergulho livre, que é aquele mergulho que todos nós praticamos, é mais conhecido como snorkeling. Né? Você põe a máscara, o respirador e sai passeando pela costa, por exemplo, ou brincando mesmo na piscina, que é o que as crianças mais fazem. Eu quero enxergar, eu quero ver. Você coloca a máscara, põe o respirador e você pode ficar bastante tempo na superfície ou dar uns mergulhos e tal. E o apneísta, ele vai se aperfeiçoando não somente nas distâncias que ele pode percorrer com os nados submersos, mas também na profundidade. E esse recordista mundial, na época o nome era chamado de Pipim, esse recordista esteve no Brasil fazendo um curso e eu resolvi me inscrever para esse curso. E aí tem uma história muito engraçada, que é a seguinte: no dia lá do curso, né, nós fazíamos no último dia um check-out, que é uma saída para o mar. E essa saída para o mar foi feita no litoral norte de São Paulo, em condições completamente adversas. Por quê? Porque o mar estava muito mexido, parecia um caldo de cana, essa que é a grande verdade. Um frio. Mas, como ele estava lá e a gente estava pagando o curso e todo mundo queria mergulhar para, enfim, testar os ensinamentos que ele tinha nos passado, ele colocou 2 cabos, né, com boia na superfície, 2 cabos, e esses cabos batiam no fundo da areia. Eles estavam com os pesos, com os halteres, na verdade, e batiam no fundo da areia. E ele fez um challenge com a gente. Ele falou: olha, quem conseguir chegar no fundo, que traga areia na mão. Né? Tinha que pegar a areia e trazer. Bom, e aí a gente começou no aquecimento e tal, e aí chegou minha vez. Eu estava um pouco ansiosa, né? Eu falei: nossa, como é que eu vou me preparar? Que aquele mar mexendo, o snorkel entrando água, sabe? Meio que se afoga um pouco na superfície. E eu sei que na hora que foi a minha vez de mergulhar, eu fui. E nos primeiros metros, eu lembro que meu batimento cardíaco era bem acelerado. Eu falei: nossa, eu tô com batimento cardíaco muito acelerado, um sentimento estranho. Mas ao longo dos metros, aquele batimento cardíaco que era relativamente acelerado, ele foi se aquietando. E eu fui percebendo uma certa calma, não só uma calma, mas na verdade um envolto de um acolhimento que me deu muito prazer. Eu continuei descendo, mesmo que não havia visibilidade, a água estava muito fria e tinha uma certa correnteza. E eu lembro que eu toquei o cabo e me segurei no cabo, porque eu falei: bom, se eu soltar o cabo, eu posso dar uma desgarrada. Eu fui indo, fui descendo, e a água era tão suja que eu bati minha cabeça no fundo. Cheguei e tum! Bati a cabeça e falei: nossa, eu cheguei! Mas eu não sabia quantos metros isso tinha, nada. Peguei a tal da areia e subi. E fui subindo e voltei. E aí, quando eu cheguei na superfície, eu fui mostrar para ele, eu quase não tinha mais nada de areia na mão, porque ela foi indo embora. Quando ele olhou, ele falou: você chegou no fundo? Eu falei: cheguei, eu bati a minha cabeça no fundo. E aí, nessa hora na água, ele falou assim para mim: eu gostaria de te convidar para um treinamento nos Estados Unidos. Eu falei: Caraca! mas aqui no meio da água? Eu falei: é mesmo? Por quê? Ele falou: você sabe quantos metros você mergulhou? Eu falei: sei lá, uns 15 metros. Ele falou: não, você chegou a 28 metros de profundidade. Eu falei: uau, 28? E isso nunca tinha acontecido comigo. Meu máximo tinha sido 15 metros até então. E aí, desde então, essa história com o mergulho em apneia começou. E através da atividade profissional do mergulho em apneia, eu fui reconhecendo outras atividades que, na verdade, estão até hoje presentes na minha vida com muita intensidade. Uma delas é a técnica da respiração, que nós, ao longo dos anos, vamos perdendo. Né? O dia a dia, corridas, obrigações, enfim, tudo que todos nós sabemos, né? Como é que a respiração deve ser executada e como é que é feito o relaxamento, a concentração. Então, eu conheci o Hatha Yoga nessa época, eu conheci o que é o chamar meditar,
o relaxamento, as técnicas respiratórias. E esse foi um desenrolar de 4 anos dentro da atividade profissional do mergulho em apneia. E através dessa atividade eu alcancei 2 marcas, que foram registradas como marcas sul-americanas na época. E eu fui, na verdade, a primeira mergulhadora da América do Sul a atingir uma marca mais profunda do que 40 metros, isso em 1998. Então, foi bem gostoso e muito dinâmico, foram aprendizados que eu carrego até hoje e que eu vim aperfeiçoando ao longo desse tempo, que eu acredito que agora todos sabem, nós nos conhecemos na Alemanha, mas eu continuo vivendo na Alemanha, e eu faço de todo esse background que eu carreguei comigo, algo que eu utilizo agora numa nova atividade, como a Mayra falou, que é o Watsu, o Shiatsu e a meditação Zen. Então... É só tudo isso, né? É só a mulher. Não, E você sabe que eu então, acho... mas a gente sempre conversou, né, Má? A gente sempre falou sobre isso daí. Você sempre me perguntou, Clau, como é que eu faço? Como é que é o lance da meditação? Eu quero saber como é que eu me aquieto. E você mesmo testou, né? No começo, não foi para você? Como é que foi esse desenrolar para você, do seu aquietamento, de se interiorizar na questão da meditação? Porque você teve isso, né? Sim, Nesse ano agora. E veio muito assim, das conversas que a gente teve, assim, acho que de alguma forma elas me encorajaram, né? E é muito doido, né? Você falar, putz, eu preciso me encorajar para meditar, né? Porque é uma coisa tão simples no final das contas, né? Mas que ao mesmo tempo a gente tem uma resistência natural, né? Eu acho que pelo fato da gente viver justamente nesse universo caótico, que parece que o barulho é o padrão aceitável, né? E assim, tornam a meditação uma coisa que, tipo, seria legal você fazer. Quando, na verdade, eu acredito que o saudável seria o oposto, né? A meditação ser o primeiro passo, né? E não a meditação só nesse sentido, né? Que nem assim, eu experimentei nessa meditação de realmente ir lá deixar os pensamentos passarem e tudo mais, e para mim não foi fácil, né? Porque você me conhece, você sabe que minha cabeça, ela é lotada de informação, entendeu? Hoje eu acordei pensando 15 mil coisas e eu acordo rindo já. Porque eu falei, gente, como que a pessoa já acorda tendo ideias? Né? Tipo assim, apertou o on, já vem a lâmpada do gênio, né? Caraca, tipo, e assim, tem horas que eu não queria, de verdade, tem horas que eu não queria ser assim, tem horas que eu queria poder acordar e não pensar em nada, sabe? Mas eu não consigo, eu já acordo pensando. E aí, Mas é uma mente criativa, né? então, uma ela mente que está às vezes você criando. cansa, entendeu? Às vezes você fica cansada de ser tão criativo, entendeu? Você sabe disso, é ideia demais para poder gerenciar, entendeu? Eu sou uma só. Dizem que na nossa psique nós somos vários, né? Mas, na boa, esses vários não estão dando conta. Eu acho que é você. Você é a prova disso. Eu questiono esses vários para que eles servem, entendeu? Porque na hora que eu preciso, eles não estão ali, entendeu? Aí eu fico doida. Então, para mim, assim, essa questão da meditação, ela sempre me ajudou. E para mim, o começo, na verdade, da meditação, da conexão com a meditação, foi no yoga também, né? Assim que eu comecei a acessar isso, na época que eu fazia, mas eu não consegui, na época do yoga eu não consegui entrar realmente no estado meditativo. E aí foi quando eu tive acesso às mandalas, que me levaram por uma meditação que eles falam que é meditação ativa. Mas que eu entendi que, assim, para mim ela foi muito boa, né? Ela é muito boa. Quando eu preciso, eu volto para as mandalas, né? Elas têm um lugar para mim de centramento muito importante, de foco, né? Assim, ela traz uma organização interna. Eu sinto que quando eu faço uma mandala, eu me organizo Uma internamente. estruturação, né? Exatamente. Eu acho que aquelas camadas, eu consigo perceber essas camadas em mim, né? Exatamente. Mas quando eu fui... Olha, isso, desculpa te interromper. Essa camada que você está falando, ela é de extrema importância para o início de uma meditação. Né? Eu só vou dar um enredo aqui rapidamente. Por favor, você é a convidada. Se deixar, eu vou falar sem parar. Você me conhece?
A primeira meditação que eu aprendi correlacionada com a atividade do mergulho era o seguinte: imagina só, você vai mergulhar, você está retendo ar, né? Em apneia. Então, como é que você faz para tornar essa situação algo orgânico, algo natural? Então, a meditação era a seguinte: quando estou mergulhando, eu não estou no nada, porque às vezes muitas pessoas têm essa sensação: eu estou no nada, estou no vazio. Então, não, eu estou mergulhando e passando por anéis de luzes. E você vai visualizando esses anéis, que são essas famosas camadas que nós estamos falando, né? Ou talvez você poderia falar como uma cebola, né? Então, tem várias camadas e você vai abrindo tudo isso daí. E eu acho que o que aconteceu com você nos últimos meses, até por uma questão da gente ter passado, todos nós aqui passamos por essa questão do lockdown, ou do Covid e tudo mais, é que aqueles que estavam realmente interessados no autoconhecimento se voltaram para uma atividade que, teoricamente, plausivelmente, deveria ser algo de todos os dias, assim como escovar os dentes, comer. Eu digo a palavra meditar, mas na verdade, aquietar, voltar para si, olhar para si. Então, a tal da meditação que a gente fala Zen, ou a Daishi Zen, que é uma outra arte. A Daishi Zen é uma meditação Zen, mas com princípios mais europeus, por exemplo, mais para a nossa região. Então, o não pensar em nada, a nossa mente, o nosso cérebro não foi feito para isso. Nós pensamos automaticamente, né? É algo, como a gente fala, natural. Então, por que criar os mecanismos para que a gente possa, de certa forma, um pouco doutrinar a nossa mente e ir se concentrando e alinhando no seu meio, né? Encontrar o seu meio, estar em você, permitir esse tempo para você. Então, eu acho que o que você fez para você, foi você permitir esse tempo de introspecção, esse tempo de aquietar. A respiração é um dos maiores indutores da meditação. Primeiro que quando você respira, sem respiração, você não vive. É a primeira coisa, né? A segunda é a água. 70% do nosso corpo é formado por líquido, né? Então você precisa respirar. Está sem respiração, E essa questão, o corpo funciona mal. Só para trazer um Tá? símbolo aqui, né, que eu acho que até a gente chegou a falar. É muito doido essa questão da respiração, né, que você trouxe da respiração e da água. É você pensar, né, no bebê, né, dentro do estado, ali dentro do útero da mãe, totalmente submerso. Então, assim, a gente nasce mergulhado, né? É muito doido isso, né? É muito simbólico. Uhum. A gente nasce mergulhado e a primeira ação ao sair é a respiração, né? É o que te dá o start aqui fora. É uma volta ao primitivo, né? A meditação é um convite a esse estado primitivo que, de certa forma, e é muito bonito pensar nisso, porque eu nunca pensei, e nem sei se faz sentido, mas tudo bem. Vamos refletir aqui juntas. Bem-vindos ao mundo fantástico de Mayra e Cláudia, que a gente não sabe o que vai sair daqui, podem sair teses de mestrado. Vai sair muita coisa boa. Mas eu fiquei pensando, porque assim, dentro da teoria do Freud, né, que é a teoria psicanalística do Freud mesmo, né, de base ali, a roots mesmo, ele fala que a gente tem um desejo, né, inato, que é a pulsão de morte, de voltar ao estado inorgânico, que é voltar a uma morte, né? É muito, assim, o Freud diz isso. Mas quando você pensa em toda essa simbologia que a gente começou a falar aqui sobre a questão do líquido, né? De ser ali onde a gente está no estado dentro do útero e da respiração como o primeiro ato de vida, existem outros teóricos psicanalíticos, né? Sim, psicanalistas, que eles vão justamente dizer que na verdade não, né? O nosso desejo é viver, não é morrer. Né? Então, assim, falando sobre a meditação, eu acho que ela ressignifica esse desejo inato que o Freud enxergava como um desejo de morrer, entendeu? De autodestruição, e a gente vai para esse lugar de desejar viver,
né? É como se servisse de símbolo para a gente ressignificar isso, entendeu? Então, assim, eu achei muito bonito perceber isso, né? Olha, e dando gancho nessa sua colocação, porque eu estou aqui acompanhando o teu pensamento e parece que eu estou chegando junto com você na mesma linha. Parece não, eu estou. Eu acho que eu tô. É o seguinte, vou juntar aqui. Nós temos a respiração e a água. Nós temos a meditação. Ventre materno, voltar ao primitivo. Chame isso de Watson.